Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, no mês de fevereiro próximo passado, desta tribuna, relatei e protestei contra o anacronismo que ainda prospera no Brasil, relacionado aos chamados terrenos de Marinha e seus acrescidos. Todos de propriedade da União, tão somente existem para confiscar o erário público dos municípios, com pesadas taxas e multas, impedindo a ocupação de seus espaços, mesmo que para satisfazer necessidades relevantes de interesse público ou disponibilizá-los para a comunidade local. Além de tributar violentamente os municípios, a União também parte para as ocupações particulares, aplicando elevadas taxas, sem dar a eles ou ao município qualquer benefício ou retorno. Dizia eu naquela oportunidade que tal prática imperial só acontece no Brasil. O governo continua utilizando a medida implantada em 1818, que naquela época foi para fins militares, de proteção da família real e da própria colônia, mantendo-a até os dias atuais, única e exclusivamente para ter mais uma fonte de receita, por sinal absurda, injusta em todos os sentidos. Não há, senhoras e senhores senadores, nenhum argumento minimamente plausível para que se possa sustentar tal prática. Até mesmo porque, como é público e notório, para quem conhece essas chamadas terras de marinha, a União sequer cuida deles. O mato toma conta, invariavelmente, desses espaços que estão na geografia urbana dos municípios. Um absurdo. Não fosse os municípios dar acesso, defendê-los com política de ordenamento do território urbano, defendê-los contra a ocupação clandestina e mantê-los em condições ideais para utilização pública, o abandono seria inevitável. Nada disso, porém, é reconhecido pela voracidade arrecadatória da União. Pelo contrário, o município ainda se vê obrigado a pagar taxas pesadas à União, um verdadeiro absurdo. Nesse aspecto, senhoras e senhores senadores, continuamos vivendo no Brasil colônia, no Brasil imperial. O rei manda e os súditos obedecem, sem qualquer direito à reclamação. Afirmo isso sem o menor medo de errar. No meu estado, o estado de Santa Catarina, o Serviço do Patrimônio da União, baseado no Decreto-Lei de 1994, vem procedendo uma demarcação no litoral dos municípios de Florianópolis, de Joinville, de Itapema, de Imbituba, de Balneário do Arroio do Silva, de Passos de Torres, para delimitar a linha que presumidamente entende ser divisória de terras de marinha e seus acrescidos, com os terrenos alodiais. Como parâmetro para essa demarcação, suporta-se a União na definição imposta em 1818 pelo rei Dom João VI, ou seja, 33 metros, à época 15 braças craveiras, para o lado da terra, a partir das linhas demarcadas das praias aonde chegava a água do mar, cuja referência foi posteriormente alterada em 1832, quando a linha praia-mar passou a ser a da maré de 1831. Com isso, ao traçarem essa linha, de forma presumida e imaginária, partindo da maré dos dias atuais, a União consegue aumentar o raio de ação tributária, abrangendo e desrespeitando milhares e milhares de ocupações legítimas e antigas, tanto públicas como privadas, aumentando significativamente sua receita a ponto
de que toda essa comunidade atingida está em verdadeiro pavor. Casos há na ilha de Santa Catarina, em que proprietários detentores de títulos que remontam ao século XIX, outros já que adquiriram faz anos os seus imóveis até pela Caixa Econômica Federal, e ainda os adquirentes de boa-fé, mas com títulos legítimos, estão sendo simplesmente expropriados pela demarcação, o que vem causando um impacto social assustador. E o mais grave, senhor presidente, é que tudo está sendo feito de forma ditatorial, sem dar a mínima satisfação ou qualquer explicação aos atingidos. O pernambucano Obed Pereira de Lima, engenheiro cartográfico, um dos maiores especialistas do país sobre terreno de marinha e seus acrescidos, ao estudar como cientificamente deveria ser feitas as demarcações dessas terras, concluiu, por conta do avanço das marés e praias da época, a linha divisória que a União busca está hoje submersa, posto que o que era terras de marinha em 1831, hoje já não são mais. Pretender estender essa linha divisória sobre as propriedades legitimamente conquistadas é uma afronta ao direito de propriedade. E de forma como está sendo feita, viola ainda consagrados princípios constitucionais, como o direito de ampla defesa. Estou protocolando proposta de decreto legislativo sustentado em prerrogativa constitucional, para que esta Casa, diante deste abuso praticado pelo Executivo, suste todos os atos normativos que levam o serviço do patrimônio da União a praticar tamanha arbitrariedade. A verdade é que já está mais do que na hora de enfrentarmos esse problema de frente e com coragem. Repito, esta Casa já possui a PEC número 53 de 2007, com a relatoria do nobre relator Ricardo Ferraço. Este pretenso instrumento legal, senhor presidente, é o que irá pôr um fim nesta triste realidade, já que avança modernamente sobre o tema e atenderá aos anseios dos municípios brasileiros que compõem a orla marítima e dará segurança jurídica a todos os brasileiros afetados com a abusiva investida da União. É bom registrar que o texto da PEC 53 de 2007 preserva todos os direitos da União sobre os terrenos de marinha e seus acrescidos, aqueles que efetivamente interessem à União, inclusive aqueles que eventualmente possam servir para interesses militares. Já por parte dos municípios, permanecendo tal medida imperial, estes continuarão a enfrentar uma série de problemas, como o aval do governo federal para a realização de obras de infraestrutura, limitação da sua autonomia enquanto ente federativo, prejudicando significativamente na obrigação de disciplinar o ordenamento territorial, a cobrança de multas exorbitantes pela suposta ocupação ilícita de terrenos de marinha e seus acrescidos, a resistência do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, por parte de moradores que considerem tolerável pagar esse imposto e a taxa de marinha ao mesmo tempo e concomitantemente. Nossa intenção é única, é pedir para que a tramitação do projeto de emenda constitucional de 53/2007 possa ser votada nessa Casa, de forma a estabelecer a autonomia municipal constitucionalmente prevista e pelo direito individual da propriedade de todos nós. Acontece, senhor presidente, que está na pauta de hoje, projeto de lei da Câmara, de número 12 de 2005. Sua tramitação encontra-se em regime de urgência, nos termos do requerimento 477, também de 2015. O projeto altera a legislação que rege
o patrimônio imobiliário federal, referente, sobretudo, ao parcelamento, à remissão de dívidas de patrimônio com a União. Acontece que o objetivo dessa lei é apenas regularizar os terrenos de marinha, porém dentro da ótica exclusiva do interesse da União. É manter a cobrança do laudêmio, admitindo a sua propriedade, entretanto, essa propriedade se dá de forma onerosa. É uma propriedade que você paga o resto da vida e indefinidamente para utilizar o terreno de marinha. Então, você não é proprietário. Na verdade, você é um locador. Literalmente, você vai alugar o terreno de marinha e seus acrescidos para toda a existência. Porém, o projeto, que encontra-se em regime de urgência nesta casa e que será apreciado provavelmente na próxima semana, tem alguns pontos positivos. Ela reduz a alíquota de 5% para 2% do valor dos imóveis. Antes, esse percentual variava de 2% a 5% também do valor do imóvel. Isenta templos e quem tem receita inferior a 5 salários mínimos. Os preços que serão praticados pelo patrimônio da União obedecerão à planta de valores dos municípios. Ora, outra pergunta, será que os municípios estarão dispostos a disponibilizar a planta de valores para que efetivamente o patrimônio da União possa fazer uso para a tributação dos terrenos de marinha e seus acrescidos? Não acredito nessa hipótese. Entretanto, os pontos positivos seguem. Isenta de débitos de até R$10.000 e parcelas débitos existentes. E compartilha, a partir dessa legislação, os recursos arrecadados com a União. Só que a União fica com 80% e os municípios ficam com 20%. O laudêmio será cobrado apenas sobre os terrenos. Isso também é um grande avanço, excluindo-se as benfeitorias dos terrenos. Os pontos negativos que eu quero, inclusive, abordar. Sobre esses terrenos, hoje, a população, o munícipe, ele já paga o IPTU. Vai pagar também o laudêmio. Logo, isso representa uma bitributação sobre o mesmo fato gerador. E bitributação sobre o mesmo fato gerador é inconstitucional. Portanto, não merece prosperar. Outro ponto negativo é a falta de clareza no que se refere aos critérios técnicos para a demarcação dessas áreas, o que é um absurdo. E a propriedade, que se diz que será uma propriedade, na verdade ela é uma propriedade onerosa. Como eu já falei, ela não é uma propriedade, ela é uma locação, porque você vai pagar por esse terreno de marinha o resto da sua existência, enquanto você existir. E o projeto não faz nenhuma referência também às demarcações já realizadas e já existentes. Portanto, eu queria aqui demonstrar a minha preocupação com relação a essa PEC que está, esse projeto de lei que está em pauta em regime de urgência aqui no Senado Federal, porque a impressão que me dá, pelo que já estudei a matéria, ela não atende na plenitude os interesses dos municípios brasileiros, sobretudo aqueles que estão na orla marítima. E que seria interessante que nós pudéssemos apreciar a PEC número 53 de 2007, essa sim, de autoria da relatoria do senador Ricardo Ferraço, porque com essa, sim, nós estaríamos atendendo os interesses dos municípios brasileiros e, sobretudo, os catarinenses. Vossa Excelência me concede uma parte? Concedo a parte para Vossa Excelência.
Senador Dário Berger, com que alegria eu testemunho a luta de Vossa Excelência. Chegou no Senado em 2015 e chegou trazendo uma preocupação do Estado de Santa Catarina, da cidade de Florianópolis, que Vossa Excelência teve o prazer e a alegria de ser prefeito, e além do bom relacionamento, da boa amizade que nós temos, que foi construída não apenas no dia a dia dos nossos trabalhos e atividades, mas foi uma amizade construída e apadrinhada pelo sempre querido e saudoso senador Luiz Henrique. Foi o Luiz Henrique quem fez a ponte, não a ponte Hercílio Luz, mas a ponte dessa relação e dessa construção. E esse é um desafio para o Estado de Vossa Excelência e é um desafio também para o meu Estado. Os mesmos problemas e desafios que estão presentes no dia a dia da população de Florianópolis e tantos municípios e cidades de Santa Catarina também estão presentes em meu Estado, no Estado do Espírito Santo, angustiando e desorganizando a vida das nossas cidades. Porque onde você não tem lei e ambiente adequado para trabalhar o planejamento urbano, onde você não tem uma legislação adequada que possa lhe dar uma estruturação fundiária, isso tem uma enorme capacidade de desorganizar a vida, enfim, das pessoas. Também essa foi uma luta que abracei assim que cheguei no Senado. São 4 anos de uma luta intensa contra este absurdo chamado Instituto Efitêutico, que regula e disciplina esse modelo feudal, porque nós estamos falando de um modelo feudal que foi importado da Europa e que já não existe mais mundo afora, mas que continua presente no dia a dia dos brasileiros. Assim que cheguei no Senado, eu me articulei e fui designado relator de todas as matérias que tramitavam na Casa para que nós pudéssemos oferecer uma solução definitiva para essa questão, na dimensão que Vossa Excelência está apontando. Porque a solução definitiva não é esse projeto que nós estamos aqui em vias de deliberarmos e, se Deus quiser, aprovarmos pelo grau de maturidade e pelo conjunto dos senadores que representam aqui os seus estados que estão convencidos dessa necessidade. A proposta de emenda constitucional que relato, ela é muito mais ampla. Mas, às vezes, na vida, você busca o ótimo e se esquece do bom. Essa legislação não é perfeita. A legislação adequada é a que Vossa Excelência está afirmando. Mas esta é uma lei, esta é uma proposta que foi encaminhada pelo Poder Executivo, e eu sou aqui um crítico das questões do Poder Executivo, não me alinho no automático com as diretrizes, enfim, do governo federal, mas esse é um projeto que resolve algumas questões que são importantes, porque é uma legislação que simplifica a relação do cidadão com essa questão. Além de simplificar, torna a lei mais transparente e menos injusta. Os casos que nós assistimos no dia a dia de transações em que as pessoas compram o seu terreninho, vendem a sua casa ou o seu apartamento, e depois que as pessoas compram ou vendem, são acionadas pela Secretaria do Patrimônio da União para pagar taxa de ocupação, para pagar laudêmio, sendo que estava tudo devidamente registrado no cartório. Então, a lei, por exemplo, obriga que qualquer nova demarcação só possa ser feita a partir de audiência pública, em que as pessoas tomarão conhecimento daquela intenção e poderão recorrer. Uma outra questão, estamos reduzindo também de 5% para 2% a taxa de ocupação, é um outro ganho importante. Nós estamos retirando do laudêmio uma apropriação indébita que o governo faz
há mais de 70 anos, porque a lei, a referência da linha Preamar é de 1831. Isso aí. Mas essa é uma legislação que vem dos anos 40. Se o domínio do terreno é da União, como pode a União se apropriar das benfeitorias? E toda vez que há uma transação, a União cobra 5% sobre o terreno e as benfeitorias. Nós estamos retirando as benfeitorias do custo laudêmio. Enfim, são avanços importantes que eu quero crer que nós precisamos estar juntos para darmos esse passo. Esse é um passo que Vossa Excelência está coberto de razão. Não atende plenamente às nossas expectativas e às aspirações das nossas cidades brasileiras. Mas é um passo importante. E na vida, às vezes, é importante que você dê o primeiro passo, porque a caminhada é longa. E nós precisamos estar juntos nesse passo para darmos essa vitória, que não é uma vitória completa, é uma vitória parcial, mas uma vitória que vai fazer uma diferença muito grande no dia a dia das pessoas que são perversamente alcançadas pelas taxas e impostos relacionados a terreno de marinha. De modo que eu quero cumprimentar Vossa Excelência e quero dar aqui o meu testemunho, porque desde o dia que Vossa Excelência chegou aqui no Senado, dia sim, o outro também, Vossa Excelência tem levantado essa bandeira, tem estado ao nosso lado, lutando para que nós possamos avançar e nós possamos retirar as amarras e as correntes que causam tanta angústia ao povo brasileiro, ao povo de Santa Catarina, do meu estado do Espírito Santo. De modo que eu quero cumprimentar a Vossa Excelência e dizer que nós vamos continuar juntos e firmes na direção de proporcionarmos avanços nessa questão. Eu peço desculpa da Vossa Excelência por ter me alongado, mas é o estímulo e a motivação que tem Vossa Excelência e que tenho também, para que o Senado possa, na prática, proporcionar essa facilitação para os milhares e milhares de contribuintes brasileiros. Muito obrigado e cumprimentos a Vossa Excelência. Bem, eu quero agradecer a parte que Vossa Excelência me permite, e quero acrescentar que a cada dia que passa, Vossa Excelência sobe no meu conceito. Um senador atuante, um companheiro leal, e nesse à parte, quanto tantos outros que o senhor já fez, e nos depoimentos e nos pronunciamentos, bem demonstra a capacidade que o senhor tem de resumir uma matéria tão importante como essa, e demonstrou o conhecimento profundo dessa área. E pude perceber também a angústia de Vossa Excelência de, nesses 4 anos, não ter conseguido resolver definitivamente esse problema. Eu sei por quê. Vossa Excelência sabe por quê. Porque isso envolve recursos. Isso é um entulho autoritário da época do Império. Vossa Excelência falou do sistema feudal. É de lá mesmo que vem. Hoje, as cidades cresceram, se desenvolveram, prosperaram, e áreas que eram reservadas para proteger a coroa, para proteger o império, a família real, e para proteger também da segurança nacional e da soberania nacional, hoje ele já não existe mais. Essas áreas foram ocupadas e elas se consolidaram. E esse entulho permanece na vida das pessoas até hoje, que sequer algumas pessoas podem reformar as suas casinhas, construídas no século XIX, no século XVIII. Um absurdo, nós não podemos mais conviver com essa realidade. Eu quero me associar a Vossa Excelência, dentro das minhas limitações, para que a gente possa unir as nossas forças, para que não sejamos levados única e exclusivamente pela fúria e pela voracidade da arrecadação da União, porque esse não pode ser o fim em si mesmo.
nós temos que encontrar uma solução definitiva para os terrenos de Marinha e seus acrescidos. E eu estudei o projeto, o substitutivo de Vossa Excelência, e pedi para especialistas estudarem. E eles me disseram que é perfeito. A sua PEC, senador Ricardo Ferraz, como ela está, ela atende na sua plenitude os interesses dos municípios catarinenses, no meu caso, e nos municípios brasileiros. Vossa Excelência me tranquiliza, dizendo que, se nós não conseguirmos, nesse momento, aprovar aquela nossa PEC, a PEC que Vossa Excelência é o relator, mas nós conseguimos, pelo menos, avançar nessa matéria. E eu aqui, se o senhor me permite dizer, eu enumerei alguns pontos positivos, aliás, vários pontos positivos que a matéria estabelece, né? Mas também apresentei alguns pontos negativos que, lamentavelmente, não resolvem na sua plenitude os objetivos que nós temos com relação à solução cabal e definitiva dos terrenos de Marinha. Portanto, vamos continuar discutindo. Quero parabenizar Vossa Excelência, fiquei muito honrado com a parte. Queria pedir licença para Vossa Excelência para incorporar o meu discurso, porque esse é um tema que é efervescente no meu estado, principalmente nos municípios da Orla Marítima, que são protagonista principal desse nosso debate de hoje. Então, agradeço Vossa Excelência, conta comigo, estou aí na luta também, para que nós possamos juntos encontrar uma decisão, uma solução definitiva para esse grave problema que assola os municípios brasileiros.